Quase todos usam o ChatGPT como um buscador comum, fazem perguntas simples, recebem respostas simples e acham que a IA só serve para isso. Hoje vou mostrar todos os recursos ocultos desta IA e como deixar de ser um usuário amador para se tornar avançado. Passei milhares de horas aqui. Com pequenos ajustes, você para de apenas fazer perguntas e passa a automatizar todo o seu fluxo de trabalho com IA. Ao final, você entenderá como o ChatGPT funciona e como escolher o modelo certo para cada tarefa. Ok, então a primeira coisa que precisamos entender é como o ChatGPT realmente funciona por baixo do capô. Precisamos entender o que é contexto, precisamos entender o que são tokens e precisamos entender como nossos prompts afetam isso. O ChatGPT não pensa como um ser humano normal, por assim dizer. Ele não pesquisa coisas no Google. Em vez disso, ele calcula a próxima palavra estatisticamente correta, ou token, baseando-se em um treinamento massivo de padrões. Isso significa que a parte artificial da IA é, na verdade, apenas a capacidade de adivinhar quase sempre. É por isso que é inteligência artificial. É porque ele não possui de fato nenhuma inteligência real, ele apenas está adivinhando muito bem. Um token equivale a cerca de 75 centésimos palavras. Quando você ouve as pessoas dizerem coisas como janela de contexto, o que elas estão realmente querendo dizer é o quanto da conversa real a IA está considerando ao dar suas respostas. Como ele baseia suas respostas no que considera ser a coisa estatisticamente correta, ter tudo o que você já disse ao chat GPT inserido nele levaria uma eternidade. A próxima coisa é escolher o modo certo e o modelo certo. Existem diferentes modos chamados inteligência, onde temos instantâneo, médio e alto. E temos os modelos em si, GPT 5,6 Sol, 5,5 e alguns mais antigos. O objetivo aqui é escolher o motor certo para a tarefa certa, para que você nunca desperdice contexto. O GPT 5.3 Instant é o melhor para respostas que exigem um processamento mínimo. Se você quiser perguntar qual é a cor do céu, use este modelo. É ótimo para rascunhos rápidos, verificação de fatos, coisas desse tipo. Fazer uma pergunta ao 5.3 Instant como o que veio primeiro, a galinha ou o ovo, resulta em uma resposta quase instantânea e correta. Não houve latência e foi rápido como um raio. O próximo que estamos analisando é o GPT 5,6 Sol com inteligência média. Este é um nível acima do que acabamos de fazer, mas ainda capaz de responder a perguntas bastante complexas. Isto é para programação, isto é para algo em que a IA realmente precisa considerar múltiplas fontes. Então, neste caso, qual é o melhor negócio para começar se eu tiver experiência em falar em público? E nós damos isso ao nosso modelo médio. Vai levar um momento para pensar sobre isso, porque, em vez de apenas uma resposta simples sobre o que veio primeiro, a galinha ou o ovo, ele realmente precisa considerar diferentes variáveis. E se você clicar aqui, pode ver exatamente o que ele está pensando e por quanto tempo está trabalhando. Então, vamos obter uma resposta real aqui em apenas alguns segundos, e embora leve um pouco mais de tempo do que a velocidade extremamente rápida, temos uma resposta um pouco mais tecnicamente aprofundada. Mas em cada etapa podemos ver o pensamento real, quanto tempo leva, o que ele realmente pensa no processo de chegar a essa resposta. E com qualquer resposta do chat GPT, o que podemos fazer ao clicar nestes três botões aqui, mais ações, é visualizar as fontes de onde ele obteve a informação, ou ramificar em um novo chat, o que significa parar nesta sessão e iniciar uma conversa totalmente nova. Assim, se você quiser que as conversas sigam em várias direções, você pode fazer isso. Então, poderíamos continuar a conversa aqui sobre qual negócio é o melhor para mim, ou se eu quisesse continuar a conversa sobre o ovo e a galinha, eu poderia fazer isso clicando em ramificar em um novo chat. Eu poderia usar a leitura em voz alta, que é autoexplicativo. Ou, se eu quisesse, poderia pedir para ele tentar novamente. Em modelos mais complexos, ele também listará automaticamente suas fontes na parte inferior aqui. Então, se eu clicar neles, podemos ver as fontes reais no lado direito, e eu poderia clicar em qualquer uma delas para ver exatamente por que ele está fazendo isso. Para os modelos que pensam um pouco mais, você pode acessar as fontes deles a qualquer momento simplesmente clicando no botão de fontes aqui, e isso abre o menu de raciocínio que mostrei anteriormente, assim como todas as fontes que ele usou para obter as informações para aquela resposta. E na resposta em si, se ele estiver citando partes específicas de informação aqui, neste caso, a comunicação permanecendo uma habilidade de trabalho não identificada, podemos ver a fonte real de onde ele estava extraindo aquele bloco específico. Isso pode ser bom para problemas de lógica de várias etapas, análise de documentos longos, coisas desse tipo, onde ele pode levar um momento apenas para pensar sobre isso e validar suas suposições antes de lhe dar a resposta. E finalmente, GPT-5 só no alto. Agora, eu sei que existem muitas combinações diferentes que podemos usar aqui, mas de modo geral, esses são os três tipos diferentes de maneiras que você vai usar o ChatGPT.
Você vai usá-lo para respostas rápidas, você vai usá-lo para respostas que exigem um pouco mais de reflexão, e então você vai usá-lo para coisas muito complexas. Conversar com o GPT 5.6 Sol é onde você vai sintetizar grandes quantidades de código, talvez refatorar alguns arquivos, extrair dados de bancos de dados específicos, montar um itinerário de várias etapas com duração de um mês para sua próxima viagem. Portanto, o que isso significa é que um prompt como crie um itinerário altamente complexo para minha viagem ao Japão de 2 semanas em agosto próximo será muito diferente no GPT 5.6 Sol no alto, em comparação com o uso do nosso modelo instantâneo. Nosso modelo instantâneo provavelmente lhe dará uma resposta extremamente rápida, mas não será muito aprofundada, enquanto este buscará voos e hotéis. Ele fará comparações entre sites. Provavelmente levará um pouco mais de tempo. Portanto, se eu enviar esse prompt em um modelo realmente complexo, o que veremos aqui é que ele reunirá tudo. Então, ele nos dará a resposta inicial. Ele dirá: Ei, estou montando isso pela primeira vez. E então começará a navegar em sites de viagens, sites de postagens de blog, sites de coisas para fazer, voos, tudo o que você poderia desejar. E mostraremos em um momento como a resposta que obtemos deste modelo difere da resposta de um modelo instantâneo. Se eu enviar esse prompt para um modelo muito simples, a resposta que receberei reflete isso. Veremos que ele sabe coisas sobre o Japão, mas não está realmente trazendo nenhuma informação real sobre voos precisos, datas, coisas que são atuais. Ele está apenas trazendo de modo geral o que sabe sobre o Japão e montando isso como um itinerário e algumas coisas que ele quer que eu faça a seguir. Comparado ao modelo complexo, onde de ambos os lados temos muitas coisas acontecendo, podemos ver que ele ainda está trabalhando na construção deste itinerário complexo. Ele não está apenas extraindo fatos e características básicas sobre o Japão, mas está realmente trazendo informações relevantes e atualizadas para me dar a melhor resposta possível. A resposta no modelo complexo é semelhante ao que você receberia de um agente de viagens por e-mail, por exemplo. O itinerário completo, exatamente o que está sendo feito, os mercados de comida, todas essas coisas. Entender a diferença entre um modelo que responde instantaneamente versus um modelo que responde em 4 minutos e 14 segundos já vai te colocar à frente da maioria dos usuários básicos. Mas vamos levar isso um passo adiante. Agora eu vou te ensinar um prompt de alto nível, mas isso é o que a maioria dos usuários básicos consegue fazer. Mas qualquer um poderia alternar entre modelos. Um verdadeiro usuário avançado entende algumas estruturas que o ChatGPT não te oferece. Um dos meus favoritos chama-se Croc. Agora, esta é uma fórmula de 4 partes que garante resultados de alta qualidade na primeira tentativa, porque mesmo se você usar o modelo certo, ele ainda pode te dar respostas que não são exatamente o que você está esperando. Então, o que significa Croc? O primeiro, contexto. Tudo o que ele precisa saber. Quem é você? Qual é a sua situação de base? Qualquer contexto possível sobre a informação ou coisa que você está tentando construir para que o chat GPT saiba exatamente o que tem que fazer. Uma das melhores coisas que você pode fazer, acima de tudo nesta lista, é simplesmente fornecer o máximo de contexto detalhado possível, relevante para o que o chat GPT precisa. O contexto neste prompt parece algo assim: preciso de um site HTML para me ajudar na mudança entre países. Insiro a origem e o destino, e ele fornece todas as informações necessárias. Se possível, quero adicionar arquivos, criar imagens, pesquisar na web, fazer buscas profundas, vincular repositórios do GitHub, a plataforma Visualize da OpenAI ou o Atlassian Rovo. Há muitos plugins que você pode usar para dar a ele o contexto certo. Agora ele conhece a base. A próxima parte do prompt, o R, é para a função. Você precisa atribuir ao ChatGPT uma função. Ao fazer isso, você não está apenas dando a ele uma página em branco, mas está dando contexto sobre quem ele deve ser. Para mim, neste caso, estou dizendo que você será um engenheiro de software sênior misturado com um consultor de viagens e um consultor fiscal. Essas são as 3 funções diferentes das quais quero que ele realmente extraia informações. Então, ele não está apenas tomando decisões com base no que eu disse para ele fazer, mas também em quem ele deve ser. A próxima parte, ó, é de objetivo. Agora, isso não precisa necessariamente ser a ordem exata em que você está colocando isso. Você não precisa seguir CROC toda vez. Mas, contanto que esteja incluído no prompt em algum lugar, isso garante que todas as informações relevantes para o ChatGPT sejam consideradas. Então, o objetivo. O que você realmente quer que ele faça? Eu simplesmente repeti: crie o site para que eu possa executá-lo localmente no meu navegador. Mas neste prompt específico, eu meio que coloquei o O no início quando disse que preciso criar um site em HTML. E finalmente, C, restrições. O que nós explicitamente não queremos que ele faça? Em que formato queremos que ele seja realmente apresentado? Neste caso, eu disse site em HTML, então coloquei essa restrição lá. Dessa forma, não vamos criar um site em Next.js ou um aplicativo.
Vamos criar um site em HTML porque essa é uma restrição que eu declarei explicitamente. Eu também poderia incluir aqui coisas como formatação, limites de palavras, coisas que o modelo deve considerar, e uma restrição específica para este prompt poderia ser: faça com que pareça ter sido projetado por alguém da Apple com experiência em design de interface de usuário limpo. Novamente, misturando um pouco de função com restrição, só para que isso pareça muito melhor do que se eu tivesse apenas dito, me dê uma versão básica que faça isso corretamente. Então, vou selecionar o GPT-5 Soul no nível alto e vou clicar em enviar prompt. Agora, enquanto o ChatGPT está realmente construindo isso, vamos falar sobre como levar isso a um nível ainda mais alto. E isso é garantindo que não precisemos nos repetir em conversas específicas. Na sua aba de configurações, no canto inferior esquerdo, há várias coisas diferentes que você pode escolher, mas uma delas se chama personalização. E se você clicar nela, verá que há muito mais o que fazer além de apenas criar prompts de uma maneira específica. Existem coisas como você quer que as respostas rápidas estejam ativadas, você quer que ele sugira prompts para você ou prompts de acompanhamento, ou existem instruções personalizadas adicionais que você deseja atribuir a cada prompt. Isso evita que você tenha que se repetir e torna tudo mais personalizado. Mas essa personalização é definitivamente uma das melhores partes, porque permite que o ChatGPT entenda como deve te chamar, qual é a sua ocupação, mais sobre você e, o mais importante, a memória. Isso significa que, em várias conversas, o ChatGPT pode determinar o que ele considera a informação mais importante para memorizar sobre você e, de fato, armazenar isso para mais tarde. Portanto, isso garante que, se você estiver iniciando uma nova conversa, não apenas ela não comece do zero, mas também tenha todas as informações relevantes para que, se você fizer referência a algo sobre o qual conversou anteriormente em um chat diferente, o ChatGPT, se considerar importante o suficiente, possa memorizar isso e garantir que seja trazido para a conversa atual sem que você precise se repetir, o que sempre economiza seu tempo. E, por padrão, o ChatGPT tentará ser o mais inteligente possível. Então, a pesquisa na web, o Canvas, a voz do ChatGPT, o conector de pesquisa na biblioteca, tudo isso está ativado por padrão e são apenas ferramentas específicas para solicitações específicas que você realmente terá dentro do ChatGPT. Se você estiver procurando algo relevante e precisar pesquisar na web, isso está ativado por padrão. Se você precisar criar uma imagem ou ajustar algo, isso também está aqui. Algo que usuários avançados também fazem é entender como conectar plugins corretamente, e essas podem ser uma das maiores maneiras de elevar o seu nível no ChatGPT. Porque, ao conectá-lo diretamente ao GitHub, a PDFs, apresentações, planilhas e a todos os diferentes plugins disponíveis que permitem trabalhar com o ChatGPT em suas ferramentas favoritas, você pode simplesmente permitir que ele conecte o ChatGPT diretamente ao que quer que você esteja trabalhando. Isso era anteriormente a loja do ChatGPT, mas como você pode ver agora, temos coisas como classificação por produtividade, criatividade, ferramentas de desenvolvedor, negócios e operações. Existem toneladas de plugins diferentes que podem se conectar diretamente ao ChatGPT. Então, se eu dissesse ao ChatGPT: "Ei, envie um e-mail para este colega específico", e ele estivesse conectado ao seu Gmail, o ChatGPT poderia realizar essa ação em seu nome, certificar-se de que você está de acordo e enviá-lo automaticamente. Então, teoricamente, em vez de ter que ir a um monte de aplicativos diferentes para executar uma tarefa específica, você poderia simplesmente falar com o ChatGPT. E se ele estiver com o plugin configurado corretamente, o que é bem fácil de fazer em apenas alguns passos simples, você pode conectar tudo em um só lugar. Porque, como descobrimos, o chat é uma das melhores interfaces para realmente realizar tarefas. Você pode simplesmente digitar e com plugins e MCP, nos quais não vamos entrar em detalhes, isso permite que ele entenda exatamente o que você está solicitando e faça isso perfeitamente. Além disso, usuários avançados de verdade entendem o valor das habilidades. Habilidades são basicamente componentes pré-empacotados e partes de conhecimento que o ChatGPT pode utilizar quando precisa entender como fazer algo específico. Então, se eu estiver perguntando como criar um site, se houver uma habilidade que permita ao ChatGPT entender exatamente como posso criar o site da maneira específica que eu quero, bem, ele pode recorrer a essa habilidade. No momento, não tenho nenhuma aqui, mas tudo o que eu precisaria fazer é carregá-la do meu computador, criá-la com um chat ou criá-la com o editor, onde eu simplesmente descrevo o que a habilidade faz e forneço vários detalhes para que, quando o ChatGPT perceber que, preciso entender ou responder a uma pergunta sobre jardinagem, ou preciso entender e responder a uma pergunta sobre programação, ele possa recorrer a essa habilidade específica que eu já predeterminei.
Novamente, essa é apenas mais uma maneira pela qual o ChatGPT economiza tempo sem precisar se repetir. O ChatGPT também permite que você agrupe coisas em setores específicos chamados projetos. Então, digamos, por exemplo, que você queira ter 10 conversas diferentes com o ChatGPT sobre um tópico específico e fazer com que todas elas se refiram umas às outras. Bem, em vez de apenas deixar a memória lembrar, sabe, aleatoriamente com base no que o ChatGPT acha que é mais importante em suas diferentes conversas, ao ter algo realmente em um projeto, o ChatGPT consegue entender: tudo neste projeto está relacionado a essa coisa específica. Então, tudo neste projeto deve ser considerado ao iniciar um novo chat dentro desse projeto. Então, se eu estivesse tentando trabalhar em um projeto específico para o trabalho ou para a escola, não importa. Se eu for lá e criar um projeto aqui e disser, sim, viagem para Copenhague, como realmente diz aqui, eu posso então agrupar todos os meus chats em torno da viagem para Copenhague, e então nada sobre a viagem para Copenhague será referenciado fora desse projeto. E cada chat que eu criar dentro desse projeto terá todas as referências dos outros chats, se é que isso faz sentido. Se você não quiser ter um projeto específico, mas preferir apenas um chat específico que seja meio que pré-treinado, é aí que os GPTs se tornam úteis, onde você pode realmente treinar seu próprio GPT de forma personalizada, onde o chat já começa pré-contextualizado. Então, em vez de ter que configurar um projeto e depois dar contexto a ele conforme você o usa, você poderia simplesmente ter algo que já entende o que exatamente você está procurando. E há vários deles aqui que já estão prontos para usar coisas como Scholar GPT, Monday, DALL-E, HotMods, vários desses diferentes. Pessoalmente, eu gosto de criar meus próprios GPTs personalizados, porque esses são, sabe, usados por outras pessoas, então o que eles entregam não é necessariamente sempre ajustado às minhas necessidades. Mas ao criar seu próprio GPT personalizado, pessoalmente, eu gosto de fazer meus próprios GPTs personalizados. A maioria dos que estão na loja de GPTs não vai necessariamente me dar as respostas específicas que estou procurando. Mas eu sempre os recomendo como uma opção, apenas para que você possa entender como os diferentes GPTs funcionam. Você também pode criar imagens com o ChatGPT, que é atualmente um dos modelos mais importantes do mundo, e a capacidade de editar e ajustar coisas rapidamente pode, honestamente, economizar mais tempo do que fazer isso você mesmo no Photoshop, porque o Photoshop exige conhecimento de como usá-lo, e embora seja uma ferramenta excepcionalmente poderosa, muitas pessoas estão optando agora por ajustes simples de IA onde podem circular algo e dizer: ei, substitua isso, ou livre-se dessa imperfeição, coisas desse tipo. E assim como os GPTs personalizados evitam que você se repita, agende tarefas ou formas de fazer com que o chat GPT agende coisas automaticamente, como agendar tarefas, lembretes ou monitorar atualizações. Por exemplo, envie planos de natureza em Vancouver toda quinta-feira, briefings diários sobre meus tópicos de interesse e verifique meus e-mails e me avise sobre o que exigir atenção. É uma maneira de o chat GPT simplesmente lhe dar o que você procura regularmente, tanto no modo de chat quanto no modo de trabalho. E parece que, depois do que parece ter sido um bom tempo, temos o site inteiro concluído. Atlas, o planejador de mudanças global. Baixe o site completo, abra-o no Chrome, Edge, Safari ou Firefox. Nenhuma instalação de servidor, conta ou chave de API é necessária e ele inclui tudo. Então vamos dar uma olhada nele. Levou apenas alguns minutos, mas este site inteiro foi construído para nós, com todos esses países para todos esses países. E pronto, você não precisa de um diploma em engenharia de prompt para usar o ChatGPT corretamente. Você só precisa entender como selecionar o modelo certo, fornecer contexto estruturado e como usar as ferramentas que estão prontamente disponíveis para você, como a memória persistente. Muito obrigado por assistir. Espero que você crie algo incrível com isso. Meu nome é Josh e vejo você no próximo.